Mais um bloco aqui do Direito no Quarto. Tem um quarto de hora, 15 minutos para terminar de encarar esse desafio aqui de falar esse tema, que é a extinção da punibilidade. A gente já falou alguma coisa, estávamos analisando anistia, graça e indulto e paramos com a missão de falar sobre indulto humanitário. Olha só, a Constituição Federal, ela vedou, artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, ela vedou a concessão de graça e anistia para crimes hediondos e equiparados. Os equiparados seria tráfico, tortura e terrorismo. TTT, tráfico, tortura e terrorismo. A Constituição Federal não vedou expressamente o indulto. Falou em graça, falou em anistia. 2 anos depois, em 1990, foi editada a Lei dos Crimes Hediondos, vedando mais. Ou seja, a Constituição Federal só vedou a graça e a anistia, mas a Lei dos Crimes Hediondos vedou a graça, a anistia e o indulto. Isso gerou muita polêmica, mas hoje está pacificado. Não há inconstitucionalidade na Lei dos Crimes Hediondos, nesse ponto em que ela aparenta vedar mais do que a Constituição vedou. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou dizendo que, quando a Constituição Federal ela vedou a concessão de graça para os autores de crimes hediondos e equiparados, a palavra graça estava sendo empregada num sentido amplo. Então, estava, na verdade, vedando a graça e o indulto. Essa discussão está superada. A única questão que tem sido reacendida é se é possível conceder indulto para aquele que está cumprindo pena, um estado de saúde deplorável, por exemplo, uma doença, um câncer terminal. E a gente consegue encontrar no judiciário decisões autorizando a concessão do indulto humanitário, mesmo para crimes hediondos ou equiparados. A Constituição Federal vedou, a Lei dos Crimes Hediondos vedou a concessão de indulto, mas a gente tem visto decisões judiciais concedendo um indulto humanitário, mesmo para esses crimes em que a Constituição Federal e a Lei 8.072 tenha vedado a concessão do indulto, da graça e da anistia. Mas o indulto humanitário tem sido concedido. Então, estão flexibilizando esse texto constitucional e esse texto legal. Outra causa de extinção da punibilidade é a abolição criminis. É quando lei nova deixa de considerar crime aquele crime anterior. Por exemplo, sedução. Se alguém maior de 18 anos praticasse conjunção carnal com uma menina virgem, menor de 18 anos, prometendo casamento, relacionamento, aproveitando a inexperiência da menina, isso era crime, deixou de ser crime. Adultério era crime, deixou de ser crime. Não estou dizendo que essas condutas deixaram de configurar ilícitos, mas ilícito penal não é. Se alguém casado mantém a relação extraconjugal, não é crime de adultério, mas é um ilícito civil, vai dar margem ao divórcio, na condição de cônjuge culpado, com todas as consequências que isso traz, eventual indenização por dano moral para o cônjuge traído. Então, deixou de ser crime, mas não quer dizer que a conduta passou a ser lícita. Mas quando a lei nova deixa de considerar aquele fato como crime, aboliu-se o crime. Cuidado, que em 2009 o Código Penal foi alterado. No artigo 213 do Código Penal previa e prevê ainda o crime de estupro. No 214 previa o crime de atentado violento ao pudor. Então, se alguém, mediante emprego de violência ou grave ameaça, constrangesse mulher para praticar conjunção carnal, que é pênis de verdade em vagina de verdade, seria estupro. Mas se constrangesse mulher ou homem, constrangesse alguém a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal,
Qualquer ato sexual diverso da conjunção carnal seria o crime do artigo 214, atentado violento ao pudor. A Lei 12.015, em 2009, revogou o artigo 214. Opa, não tem mais crime de atentado violento ao pudor. Houve um abolício crimes? Não. Cuidado, que nem sempre que a lei revogar expressamente um dispositivo do Código Penal vai provocar abolício crimes. Por quê? O que aconteceu foi que aquela proibição que era contida no 214, que a gente chamava de atentado violento ao pudor, não deixou de ser proibido, apenas mudou de endereço, né? O que era proibido no 214 passou a ser proibido no 213 e o nome mudou. Era chamado de atentado violento ao pudor e passou a ser chamado de estupro também. Então hoje, extorquir um ato libidinoso, seja em qualquer conjunção carnal ou ato diverso, é estupro. Então isso não é abolício crime, porque era proibido antes de 2009 e continuou sendo proibido. Apenas hoje veio uma mudança de endereço e de nome. Abolício crimes é quando o Estado não quer que continue sendo crime. Quando a pessoa foi condenada lá pelo crime de adultério, por exemplo, ela estaria cumprindo pena. Veio a lei nova e disse: olha, isso não é mais crime. Essa abolício crimes vai apagar todos os efeitos penais daquela condenação, mas não apaga os efeitos civis. Os efeitos extrapenais, no caso do adultério, é um efeito civil, de haver uma justa causa para o divórcio, haver uma justa causa para a reparação do dano moral. Então, a abolício crimes apaga apenas os efeitos penais. Efeito penal, né, principal e secundário, mas não apaga os efeitos extrapenais de uma eventual sentença penal condenatória que já existisse antes da lei deixar de considerar crime. Também configura causa de extinção da punibilidade, prescrição, decadência e peremissão. A prescrição é um tema mais complexo, vamos trabalhar de forma separada, isolada, dessa visão panorâmica que eu estou dando. A decadência é quando há uma perda do direito de oferecer queixa-crime ou perda do direito de representar criminalmente. Como assim? Determinados crimes o Estado só pode agir se a vítima autorizar. Vocês lembram do estupro praticado por Cauã Raymond? Então, a vítima não quis que o Estado prendesse em flagrante, entrasse com ação penal, que ele fosse condenado. Então, a lei condicionou, criou um obstáculo ao Estado. Só pode se a vítima representar criminalmente. E a vítima tem 6 meses para decidir se quer ou não, para representar criminalmente. Agora, 6 meses a contar de que data? É 6 meses da data que foi praticado o crime? Não, 6 meses a partir do dia que se descobre quem é o autor do crime. Muitas vezes o crime até prescreve e você não sabe quem é o autor do crime. Então nem começou a correr o prazo de decadência, porque o prazo de 6 meses, esse prazo decadencial, só começa a correr com o descobrimento, a descoberta de quem é o autor do crime. E a prescrição não. A prescrição começa a correr da data da consumação do crime. Essa é a regra geral. O crime aconteceu um tempão, o curso do prazo prescricional já está rolando, mas eu não sei quem é o autor. Como é que eu vou representar criminalmente contra ele? Então, o meu prazo de 6 meses, sob pena de decadência, nem começou ainda. Bom, e o direito de queixa-crime é o direito que a vítima tem de entrar com ação penal privada. Tem determinados crimes que o promotor não tem legitimidade para entrar com ação penal. Quem tem legitimidade para entrar com ação penal é o próprio ofendido, a vítima, ou seu representante legal. Nós vimos semana passada quando estudamos ação penal. Nessas hipóteses também, se não entrar com ação penal dentro de 6 meses, ou seja, se não oferecer queixa-crime dentro de 6 meses, ocorrerá decadência e decadência extingue a punibilidade. Peremissão, só para complementar,
prazo de 6 meses para oferecer queixa-crime também é contado a partir do dia que se sabe quem é o autor do crime. Tá? O mesmo critério da decadência do direito de representar. Perempção só ocorre em ação penal privada. Caio xingou Tício: ah, seu babaca. Ah, é crime chamar o de babaca? É, crime de injúria. Então o Tício vai lá e entra com ação penal contra Caio. Ação penal privada. Oferece queixa-crime. E não dá o regular andamento naquela ação penal privada. Deixa de comparecer a ato que era obrigatório comparecer, deixa de recolher custas que tinha que recolher. Ou seja, se houver uma desídia por parte do autor da ação penal privada, da vítima que entrou com a ação penal, que a gente chama de querelante, se houver uma desídia por parte do querelante, vai ocorrer a perempção. E perempção extingue a punibilidade. Então, perempção só ocorre em ação penal privada e acarreta a extinção da punibilidade. Mas cuidado, que na aula anterior eu falei que tem 3 espécies de ação penal privada. Falei da ação penal privada exclusiva, falei da ação penal privada personalíssima e falei da ação penal privada subsidiária da pública. Se a vítima propõe a queixa-crime da início à ação penal privada e se revela desidiosa, vai ocorrer a perempção, mas a perempção só vai acarretar a extinção da punibilidade nas hipóteses de crime de ação penal privada exclusiva e ação penal privada personalíssima. A perempção, ou seja, a desídia que vai ser punida porque a vítima entra com a ação penal, movimenta a máquina do Estado e depois não dá prosseguimento regular. E o Estado tem mais o que fazer. Então vai ser sancionada, aquela ação penal vai morrer. Mas vai extinguir a punibilidade? Vai extinguir a punibilidade na ação penal privada exclusiva e na ação penal privada personalíssima. Eventual perempção em ação penal privada subsidiária da pública não vai extinguir a punibilidade. Embora o 107 não esclareça isso, eu estou dizendo, pode acreditar em mim. Inciso 5. Configura também causa de extinção da punibilidade a renúncia ao direito de queixa. Senhores, renúncia ao direito de queixa. Vimos também semana passada que para a propor penal, em determinados casos, só quem tem legitimidade é a vítima. E a vítima pode decidir por não promover a ação penal. Vou renunciar ao direito de ação penal. Não quer entrar para a ação penal. Essa renúncia pode ser expressa, pode ser tácita, como exemplificamos. O Caio quebra meu carro porque eu parei em frente à garagem dele, somos vizinhos, e ele me avisava, eu sempre parava o carro ali. Ah, rapidinho, estou descendo, meu irmão, me atrapalha, não para o carro aqui, quero saber se é rapidinho, não fica atrapalhando minha saída. E eu achava que ele era um bobão e parava o carro lá. Coisa rápida, pô, o cara perturbando, tendo problema à toa. Um dia ele pega uma picareta e destrói meu carro. Crime de dano é crime de ação penal privada. Eu ia entrar com ação penal contra o cara, mas depois ele pagou, a gente ficou de boa. Aí eu falo, não vou entrar com ação penal. Renuncio ao direito de queixa. Foi uma renúncia expressa. Mas eu posso renunciar também de forma tácita. Ou seja, embora ele não tenha acordado com ele que não vou mais entrar passando, mas depois desses fatos todos, eu acabo convidando o cara para ser padrinho do meu filho. Então, uma conduta incompatível com a conduta de quem vai querer prender alguém. E se eu entro com ação penal privada, eu vou pedir a condenação à pena de prisão. Mas se eu convido o cara logo depois para ser padrinho do meu filho, então uma renúncia tácita. A gente vai falar se é possível renúncia ao direito de representação, que é polêmico. Mas no próximo bloco. Dá uma clicada lá, hein? Ajude o guarda.